Olá pessoal, mais um vídeo do nosso curso aqui, o curso que vai tentar não tornar Paulo Freire um mito, não é um curso apologético, mas é um curso para a gente tentar passar para vocês o pensamento, um pouco do pensamento do Paulo Freire, como esse pensamento se processa e quais as vantagens de se pensar a educação, de se pensar a formação humana a partir das ideias do Paulo Freire. Mas antes, eu gostaria de perguntar se você sabia que a Escola da Ponte, em Portugal, uma das escolas mais modernas, uma das pedagogias mais avançadas do mundo, se você sabia que essa escola tem como um dos princípios norteadores de sua pedagogia as ideias de Paulo Freire. Na Europa, Paulo Freire tem uma valorização muito mais efetiva do que se processa no Brasil. A nossa meta, o nosso objetivo com esse curso é fazer não com que o processo e o método seja utilizado, mas que pelo menos o pensamento do Paulo Freire seja conhecido pelos brasileiros. Eu gostaria também de perguntar a você se você sabia que o livro A Pedagogia do Oprimido, um dos livros mais polêmicos do Paulo Freire, é escrito baseado na filosofia de Friedrich Hegel, a dialética do senhor e do escravo. Nesse livro, Paulo Freire faz uma relação e nos explica como nós, latino-americanos, brasileiros, sofremos ainda com a opressão colonizadora do mundo europeu, do mundo norte-americano, em relação à nossa formação. Gostaria de saber se você sabia que esse livro é baseado nas ideias de Hegel e a dialética hegeliana é completamente contrária à dialética de Marx. Você sabia disso? Então você, detrator do pensador de Paulo Freire, você que acusa Paulo Freire de ser marxista como se isso fosse um defeito, você deveria saber que Paulo Freire se utiliza das ideias de Hegel. A sua prática educativa, a sua reflexão sobre a opressão é baseada numa dialética idealista. A dialética de Marx é uma dialética materialista. Essas duas dialéticas são antagônicas. Você sabia disso? O pensamento de Paulo Freire nos diz que nós devemos desenvolver a democracia, uma pedagogia dialógica que vai fazer com que as pessoas convivam com suas diferenças na democracia. Paulo Freire não propõe rupturas revolucionárias. Paulo Freire propõe, através de sua pedagogia, o desenvolvimento das relações democráticas. Você sabia disso? O nosso tema de hoje é ensinar exige criticidade. É importante que a gente saiba o que é o pensamento crítico. O pensamento crítico, segundo Newton Duarte, é um pensamento baseado nas relações materiais que o homem produz ao longo do tempo. O pensamento crítico é um pensamento baseado na ciência, na história, trazendo os fundamentos histórico-filosóficos para tudo o que você precisa pesquisar. O pensamento crítico é o pensamento que nos leva a ter conclusões a respeito das coisas a partir da construção histórica do ser humano na história, no mundo. Isso é o pensamento crítico. O contrário do pensamento crítico é um pensamento ingênuo, é um pensamento do senso comum, é um pensamento que não se apoia em pesquisas científicas, é um pensamento que está longe de estar comprovado por métodos rigorosos e científicos. Isso caracteriza o pensamento crítico nos dias de hoje. O pensamento crítico evita que você, professor, você, professora, cidadão, cidadã, caia na ignorância mítica da fake news. Porque o pensamento crítico nos diz, nos incita a buscar os fundamentos dos fatos. A gente não acredita em fake news. Quem tem pensamento crítico não acredita em fake news. A gente tende a buscar o conhecimento a partir daquilo que a ciência produz. Se você acreditou que a nuvem escura sobre São Paulo não tinha relação nenhuma com as queimadas da Amazônia, você está no pensamento ingênuo, você está no pensamento do senso comum, porque os pesquisadores provaram
com amostras da chuva, com a movimentação dos ventos, que aquela nuvem em São Paulo foi o encontro da fuligem das queimadas com uma frente fria. O contrário disso é fake news. O contrário disso é pensamento ingênuo. A NASA comprovou, o INPE comprovou, a USP comprovou. E você está tirando suas conclusões a partir do Facebook? Então é para isso, amigos, que serve a educação. Para nos transportar do pensamento ingênuo para a criticidade. Segundo Dermeval Saviani e Newton Duarte, com efeito, se a educação é uma atividade específica dos seres humanos, se ela coincide com o processo de formação humana, isto significa que o educador digno desse nome deverá ser um profundo conhecedor do homem, um profundo conhecedor da filosofia, da ciência e um profundo conhecedor da história, de como os homens construíram a sociedade, de tempos imemoriais até os dias de hoje. Então você, professor, professora, você tem que ter em mente que a sua prática educativa é uma prática educativa que tem que ajudar, auxiliar o seu educando a fazer a transição, fazer a passagem do pensamento ingênuo, do pensamento acrítico, para uma curiosidade epistêmica, onde o seu aluno vai desenvolver o conhecimento a partir de pesquisas que fundamentem os conhecimentos. E aí sim, o seu aluno estará fazendo uma passagem, não é uma ruptura. Uma passagem do pensamento do senso comum para o pensamento crítico, para o pensamento científico. Dessa forma, você pode estar ajudando o seu aluno a se livrar e a se proteger de ser guiado por fake news, por exemplo. Segundo Paulo Freire, uma das tarefas precípuas da prática educativa progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, curiosidade com que podemos nos defender dos irracionalismos. Hoje, no Brasil, nós vivemos um momento de irracionalismo. A ciência é desacreditada, os dados são desacreditados. Hoje, no Brasil, nós vivemos um momento de irracionalismos. E a prática educativa dialógica nos ajuda a escapar do irracionalismo, a escapar de sermos guiados por um pensamento totalmente acrítico. Sejamos críticos, tenhamos pensamento crítico. Pensemos o mundo a partir de conhecimentos válidos, científicos. Essa é uma mensagem que o Paulo Freire traz nessa prática educativa crítica